Shalom, amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, e é palavra do Eterno. Como falamos, como mencionamos na semana passada, nós estamos na contagem de 7 semanas, saindo do Egito, sendo transicionados para o Sinai, saindo de Pentecostes, saindo de Páscoa, sendo transicionados para Pentecostes. Então, semana passada nós tivemos uma palavra e nessa segunda semana nós vamos também compartilhar uma palavra sobre esse tempo, ok? São 7 semanas onde o Eterno gradativamente está cuidando da nossa tricotomia, corpo, alma e espírito, para que possamos chegar em Pentecostes com a nossa tricotomia alinhada, para que assim a visitação do Espírito Santo nos encontre prontos para suportarmos as revelações. Então, nós estamos nessa contagem de 49 dias, conforme está lá em Levítico, capítulo 23. Depois você lê, ok? E durante esse tempo, vamos ser amadurecidos para chegarmos em Pentecostes, no momento em que o Eterno quer abrir as suas revelações em uma proporção que estejamos com a nossa tricotomia alinhada, com a nossa maturidade emocional e espiritual. Agora presta atenção numa coisa, isso é para pessoas específicas. Não só alma e espírito sendo amadurecidos, mas o nosso corpo, a nossa carne, sendo também preparada para suportar a visitação, ao ponto da carne estar tão preparada que o espírito vai poder ser solto. Entenda isso. Tem pessoas que eu sei que já estão entendendo isso. A carne sendo mortificada ao ponto de soltar o espírito, onde o espírito vai acessar uma outra dimensão, ser levado ou elevado para uma outra dimensão. Então, na primeira semana, que foi do dia 10 ao dia 16 de abril, nós estivemos orando pela restauração da nossa alma, toda doença de alma sendo tratada, sendo alinhada. Nessa segunda semana, que estamos do dia 17 ao dia 23, nós estamos orando para que o nosso relacionamento com Yeshua seja mais íntimo, seja intensificado. E eu quero meditar sobre isso a partir do livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que vai falar: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. O que Paulo está nos falando aqui? Paulo está nos dizendo que hoje, nos nossos dias, o Eterno fala conosco por intermédio ou através do Filho. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em um tempo onde Deus quer falar, meu irmão. Deus quer falar comigo e quer falar com você. Precisamos estar prontos para ouvir e entender a voz de Deus. Ou melhor, precisamos estar aonde Deus nos ache para falar conosco, ok? E a maneira de acessarmos o lugar onde Deus quer nos encontrar é através do Filho, através de Jesus. Jesus é a porta de acesso para que possamos entrar na dimensão para Deus nos achar. Vá aguardando isso.
O Filho é a porta de acesso ao Pai. João 14 vai dizer isso para mim e para você. Jesus dialogando com os discípulos e ele fala, mesmo vós, João capítulo 14, verso de 4 a 6, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí Tomé fala, Senhor, nós sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Yeshua já estava preparando os discípulos para que eles entendessem que ele seria a porta de acesso para o Pai continuar falando. A Bíblia disse, em Hebreus capítulo 1, que Deus antigamente falou através dos profetas, mas hoje fala através do Filho, porque o Filho, Jesus, é a porta que nos dá acesso para ir direto ao Pai. Olha só. O tabernáculo, lembra que a gente tem falado aqui que as coisas, as festas e muitas coisas que são mencionadas de Gênesis a Malaquias têm um apontamento e têm um cumprimento no futuro. Então, quando o tabernáculo é armado no deserto, estava simbolizando exatamente isso que Jesus está falando aqui. Eu sou o caminho, o átrio. Eu sou a verdade, o santo lugar. E eu sou a vida, o santo dos santos. No santo dos santos, Deus descia para falar com o sumo sacerdote. No santo dos santos, vai dizer a Bíblia lá em Êxodo, que na tampa do propiciatório tinham 2 querubins. E Deus descia no meio dos 2 querubins para falar com o sumo sacerdote. E ali Deus falava e deixava todas as orientações para o povo. Yeshua rasga o véu, a Bíblia vai dizer, pela sua carne. Ele rasga, o véu é rasgado. E aí nós temos acesso a Deus. Então, querido, presta atenção, guarda isso. Deus quer falar conosco. Deus quer falar comigo e com você. Para ouvir a voz de Deus, eu tenho que entrar na dimensão que Ele fala. E para entrar na dimensão que Ele fala, eu preciso acessar a porta que me dá acesso. E Yeshua é a porta. João capítulo 10, verso 9 vai dizer, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Eu nem posso me aprofundar muito nesse texto porque o tempo não nos permite. Mas se ele está falando que alguém entra e sai, então você já pode botar a sua cabeça para funcionar. Ele é a porta para você entrar, ouvir e voltar. Então, Yeshua é essa porta que nos conecta a dimensão aonde Deus quer falar. No tabernáculo, o Eterno descia uma vez ao ano para falar com o sumo sacerdote e dar direção ao povo. Isso está lá em Êxodo 25, 8 e 9. Êxodo 25, 21 e 22 vai falar do propiciatório que ficava em cima da arca e ali Deus descia para falar com o povo. O Santo dos Santos era o lugar onde o céu invadia a terra, onde a eternidade se fazia presente no mundo natural e Deus falava com o sacerdote. Agora, através de Yeshua, que nem Hebreus está dizendo para a gente, havendo Deus desde a antiguidade falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Agora, através de Yeshua, que o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Então, Yeshua faz essa conexão entre o celeste e o terreno, entre a eternidade e a humanidade. Ele é a porta por onde entramos no santo lugar. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue nos deu esse acesso. Através da sua carne,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, a carne e o sangue nos dão acesso ao Santo dos Santos e Deus continua falando. Só precisamos nos posicionar e entrar na dimensão que ele vem ou na dimensão que ele está para se comunicar conosco. O Éden era a dimensão onde Deus vinha falar. Deus descia para falar com Adão. Até que um dia ele não encontrou Adão aonde era para Adão estar. Então muitos de nós, guarda isso, não ouvimos Deus porque não estamos na dimensão que ele vem para nos encontrar. Eu e você precisamos entender que não fazemos parte de uma religião, não somos daqueles que fazem parte de uma lista de membros de uma igreja ou de determinada denominação. Nós não somos apenas isso. Nós não somos números dentro de denominação ou dentro de ministério. Nós somos pessoas que, de alguma forma, Deus quer falar conosco. Eu não sou apenas alguém que concordo mentalmente ou racionalmente sobre Deus ou acerca de Deus. Eu sou alguém, você é alguém, que por intermédio do Filho temos acesso ao Pai para ouvir a sua voz. Isso se chama relacionamento pessoal, intimidade. Eu não posso depender do meu pastor para ouvir a voz de Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. É algo que você precisa experimentar por você mesmo. É uma experiência pessoal. Seu avô foi crente, seu pai é crente, seu esposo, sua esposa é crente. Mas nenhum destes pode fazer essa conexão por você. Essa conexão através de Yeshua, para chegar na dimensão que Deus quer falar, é algo que o Eterno está nos chamando neste tempo para experimentarmos de forma mais intensa ouvir a sua voz. Ouvir a voz da eternidade, guarda isso. Ouvir a voz da eternidade implica em definições na nossa história e no nosso futuro. As diversas áreas da nossa vida são campos aonde necessitamos ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus profissionalmente, eu preciso ouvir Deus ministerialmente, eu preciso ouvir Deus para fazer amizades, eu preciso ouvir Deus para fazer sociedade, eu preciso ouvir Deus para dar orçamento no meu trabalho. Sabia que tem orçamento que você vai dar em determinado serviço que você pega, que se você ouvir Deus, ninguém te tira desse serviço? Guarda isso, meu irmão. Eu preciso ouvir Deus para procurar emprego. Eu preciso ouvir Deus para me deslocar para outra nação. Ouça Deus, meu irmão. É isso que Deus está querendo para esse tempo. Uma intimidade através do Filho que nos permita entrar na dimensão que Ele está ou que Ele vem para falar. Deus quer falar. Quando ouvimos a voz que ecoa da eternidade, sabemos para onde ir e o que fazer nos tempos de crise. Quanta gente está desnorteada porque não tem uma voz para lhe guiar. Quanta gente está temerosa porque não ouve Deus. Quanta gente está temerosa porque ouve a mídia. Mas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de calamidade, não se distraia com outras vozes. Deus quer falar. E o que Deus tem para falar nesse tempo? Eu não vou ter tempo para discorrer sobre isso. Mas quando eu falei aqui que ouvir Deus define a nossa história, eu me reportei para a história que está em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 9.
Havia uma crise em Israel. Israel estava na apostasia. E Deus chega para um homem e fala com ele. Estou falando de Elias. 1 Reis 17, 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Guarda isso. Quando ouvimos a voz de Deus, o que para muita gente não faz sentido, não tem cabimento ou não tem qualquer possibilidade de dar certo, para mim e para você que ouvimos a voz de Deus, até o que parece que não tem como dar certo se torna em algo extraordinário. Tem alguma coisa parecendo que não está dando certo dentro daquilo que Deus falou? Se prepara que algo extraordinário pode acontecer. Não tinha nada para dar certo. Vai, Elias, que uma viúva vai te sustentar. Chegando lá, essa viúva estava para morrer, meu irmão. O que podia dar certo nisso aí? Mas o profeta ouviu a voz de Deus. A voz de Deus define nosso futuro. Busque um tempo para entrar no Santo dos Santos através de Yeshua e ouvir o que o Eterno tem para te falar nesse tempo. Onde muitos só ouvem o que a mídia fala, muita gente está se preparando para tomar decisões em função do que a mídia está anunciando. Mas nós estamos sendo transicionados nesse tempo para entrarmos no Santo do Santo e ali o Eterno nos falar. Quando Elias ouve a voz de Deus, não só o destino daquela mulher mudou, mas o destino de uma nação mudou. Quando os nossos ouvidos estão conectados com a frequência da eternidade, nós estamos habilitados a mudar a vida de pessoas e também de nações. Guarda isso. Procure nessa semana entrar através de Yeshua na dimensão que Deus está, para que você possa ouvir a voz de Deus. Não tome nenhuma atitude, nenhuma decisão sem ouvir Deus. Deus quer falar, meu irmão. E Ele precisa que estejamos prontos ou só precisamos estar no lugar certo e na hora certa para Deus falar e a gente ouvir. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. O Deus de Israel quer falar comigo e com você. Hoje, através do Filho, nós temos acesso para ouvir a voz do Pai. Pensa nisso, guarda isso e entra nisso. Deus te abençoe.